Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta para a nossa leitura do livro O Silêncio de Adão, do autor Larry Clapp. Sou o pastor Patrick Ribeiro e hoje nós estamos no nosso 16º dia de leitura, dando sequência ao capítulo 6, que iniciamos ontem e tem sido abençoador. Quero desafiar você a continuar conosco, lendo, indo no blog, vendo o nosso resumo, também vendo lá as questões práticas que nós temos extraído daqui e com certeza você será muito edificado. Vamos para a leitura de hoje. Algo para lembrar. Todos nós temos amigos de longa data com quem compartilhamos partes importantes da nossa vida. Para mim, esses amigos eram meus colegas em um ministério de universitários. Faz muitos anos que não nos reunimos, mas sempre que esse grupo de amigos queridos se reúne, todos sabem o que vai acontecer. Faremos juntos uma boa refeição, cada um vai contar as novidades e, por fim, em algum momento, durante a reunião, vamos começar a contar histórias. Nenhum de nós nos planeja essa parte e nenhum de nós se prepara para isso. Simplesmente acontece. Alguém começa a contar um evento especial de nosso passado em comum e todos ouvem com atenção. Trata-se de uma história que todos do grupo já ouviram inúmeras vezes, o que não diminui o interesse por ela. Na verdade, conhecemos tão bem a história que muitas vezes quem a conta é corrigido por alguém que se lembra de uma parte importante dela. A expectativa aumenta à medida que a história ganha impulso e se aproxima do clímax hilário. Quando esse momento chega, todos nós caímos na gargalhada. Choramos de tanto rir enquanto tentamos recuperar o fôlego. E, quando recobramos a compostura, alguém faz um pedido. Roger, conta aquela sobre... E o ciclo continua a noite adentro. Por que contamos essas histórias? Será que estamos desesperados por nos divertir? Alguns acham que sim. Será que estamos vivendo no passado sem conseguir seguir adiante? Alguns também acham que sim. Há um motivo muito importante. As histórias que contamos não são o X da questão. Não há nada significativo nelas, a não ser os momentos divertidos da vida que compartilhamos. São engraçadas e, às vezes, bobas, mas não são importantes de alguma forma. O valor dessas histórias está em seu poder de nos mostrar uma direção. Lembrar-nos de dias, tempos e anos atrás, quando trabalhávamos juntos no Ministério de Universitários. Foi um tempo em que vimos Deus trabalhar em nossa vida e na vida dos alunos pelas quais éramos responsáveis. Coisas significativas aconteceram, coisas tristes aconteceram, coisas milagrosas aconteceram. Deus trabalhou em nosso meio e contamos nossas histórias para nos lembrar daqueles tempos. É justo que nosso grupo de homens conte histórias uns aos outros. Afinal, os homens foram criados dessa maneira. Somos aqueles que lembram, criados para lembrar o passado, criados para contar histórias. Lembrar é um tema muito repetido na Bíblia. Quando o povo de Deus reunia-se para adorar, eles confessavam seus pecados e oravam. E um de seus líderes se levantava e começava a lembrar o que Deus havia feito. Visto o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouvistes o clamor deles no Mar Vermelho, fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabia com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançastes renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco. Mas lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como a pedra em águas agitadas. Tu os conduzistes de dia como a nuvem e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Neemias, capítulo 9,
versos 9 ao 12. A história era contada e repetida nas histórias lembradas. Pense no número de vezes que as obras de Deus são contadas na Bíblia. Por que tantas vezes? No Antigo Testamento, Deus estava ansioso por revelar-se a um povo que vivia em meio ao caos. Os anciões reconheciam que as histórias do leal amor de Deus eram uma âncora necessária para o povo continuar confiando na verdade. As histórias antigas, quando contadas, transmitem uma mensagem relevante. Deus é fiel ao seu povo. Ele interveio repetidas vezes em nosso favor. Comprovou a sua bondade. E hoje, Ele é o mesmo Deus de sempre. Portanto, tenham coragem, tenham fé. Não se esqueçam de como Ele é e do que tem feito. Abacuque, o profeta que vocifera contra Deus, por sua aparente inatividade e o acusa de ser surdo e cego, encontra esperança quando se lembra e ora. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faça-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, verso 2. Abacuque estava lembrando a história revelada de Deus. Certa vez, quando os filisteus se aproximaram de Israel para guerrear, o profeta Samuel ofereceu um sacrifício. O Senhor trovejou e colocou o inimigo em pânico, possibilitando que Israel os vencesse com facilidade. Então, Samuel pegou uma pedra e colocou-a no lugar e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa o Senhor nos ajudou até aqui. Daquele dia em diante, sempre que passava por aquela pedra, o povo se lembrava da fidelidade de Deus. Somos aqueles que lembram. Somos criados para lembrar as palavras de Deus e as obras de Deus. Os homens são chamados a lembrar-se de Deus ao contar fielmente quem Ele é e o que tem feito. Por quê? Qual é o propósito de se lembrar? Um motivo para lembrar. Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Deuteronômio, capítulo 4, versos 9 ao 10. Atravessei um período muito difícil alguns anos atrás. Por meses, tudo em minha vida parecia uma batalha. Os clientes em meu ministério de aconselhamento apresentavam problemas estranhamente graves e aparentemente insolúveis. Meus amigos passavam por tempos difíceis demais. Os horrores de viver neste mundo decaído pareciam muito próximos. Comecei a sentir-me um pouco instável. A todo instante surgia um impulso fortíssimo de chorar ou de brigar. Ao ouvir uma música comum tocada no rádio, eu começava a chorar. Quando o motorista ultrapassava a faixa da pista na qual eu rodava, tinha de me conter para não forçá-lo a voltar à pista dele. Quando uma criança sentada no carrinho de compras da mãe no supermercado sorria para mim, meus olhos enchiam-se de lágrimas. E, quando demorava muito na fila do caixa, eu ficava com raiva e procurava o gerente para resolver o problema rapidamente. Tristeza e fúria, indo e voltando. Por fim, recorri a um bom amigo e colega e contei-lhe o que estava acontecendo. Ele ouviu com atenção antes de dar-me esta resposta solene. É muito difícil ter entrado na batalha e perceber que não há como sair dela. Surpreendi-me com suas palavras, mas sabia que eram verdadeiras. Ao longo de vários anos, passei a fazer algumas escolhas para enfrentar uma batalha maior. Escolhi abrir os olhos mais e mais para as terríveis realidades de um mundo caído. Aos 20 e poucos anos, vivia como um homem que se contentava em deixar que
outros se envolvessem nas grandes batalhas, enquanto eu ficava do lado de fora, oferecendo água e comida. Mas eu sabia que essa situação estava mudando. Enfrentar o futuro passou a ser apavorante. Essa realidade provocava lágrimas e raiva. Lágrimas porque eu queria ir para casa, onde quer que fosse minha casa. E raiva por causa do medo que sentia do futuro e do que poderia ser exigido de mim. Depois de conversar com o meu amigo, lembrei-me de algumas histórias que meu pai me contou sobre o tempo em que lutou na Segunda Guerra Mundial, quando jovem. Certa noite, liguei para o meu pai e pedi-lhe que escrevesse para mim algumas de suas reflexões dos tempos da guerra. Na semana seguinte, a carta de meu pai chegou. Ele descreveu com detalhes os dias que precederam a invasão de Omaha Beach, o que os homens sentiam, as palavras dos comandantes, os desembarques nas praias, rastejar sobre corpos de companheiros mortos, fadiga, dificuldades. A causa que lhe dava coragem, o medo que o fazia bater em retirada. E, intercaladas na descrição da batalha, as palavras de meu pai falavam de oração, de medo, de conhecer a Deus em tempos terríveis e difíceis. Devorei a carta. Ela me fez conhecer uma parte do meu pai totalmente desconhecida para mim. Contudo, o mais importante foi que a carta me deu esperança. Uma parte da vida dele e uma parte do que eu se lembrava foram passadas para mim. E agora eu conhecia os caminhos de Deus de uma forma mais profunda. As palavras do meu amigo e a carta de meu pai revelam por que é necessário lembrar. Os homens devem transmitir algo importante às gerações futuras. Não apenas passar a história adiante, mas passar adiante a lembrança de Deus em nossa vida. Eles fazem isso para encorajar o movimento masculino, sustentando neles próprios e nos outros. É o ato de colocar a nossa vida atual em uma perspectiva maior. De fato, o salmista confirma a esperança e a coragem que as vitórias de Israel lhe deram. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizastes no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com tua própria mão expulsastes as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Salmos 44, versos 1 a 3. Meu pai não me deu as respostas à minha luta, mas suas lembranças me transmitiram coragem para prosseguir e enfrentá-la. Suas histórias deram-me esperança. Uau! Quais são as histórias que você tem contado para os seus filhos, para os seus sobrinhos? Você tem falado de Deus e de como Ele foi bondoso com você em seu tempo? Fomos chamados para lembrar e repassar as histórias. Esse é o desafio do nosso 16º dia de leitura e eu espero que você possa estar não apenas se lembrando, mas transmitindo as experiências que você já tem tido em Deus. Que seus filhos, netos, sobrinhos possam ser abençoados. Quem sabe está na hora de você colocar a prosa em dia e separar um tempo para poder repassar para as suas gerações futuras, para os seus descendentes, as obras miraculosas que o Senhor já tem feito na sua vida, sua experiência de conversão, sua experiência com Deus, ministerial. Fica aí a dica. Deus os abençoe e voltamos amanhã, no nosso 17º dia de leitura, onde concluiremos a leitura do capítulo 6 e vai ser um momento muito abençoador, porque nós iremos ver as consequências da recusa de se lembrar. Tá bom? Até amanhã. Tchau.